Mário Mangaça diz que a justiça está a passar por uma crise de crescimento. Já se circula à noite na vila da Mocimboa da Praia desde sexta-feira última. Populares de Messica exigem a libertação de 2 suspeitos para fazer justiça pelas próprias mãos. Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. Armando Guebuza continua sem comentar o caso das dívidas de gás que já levaram à detenção do seu ministro das Finanças. O antigo presidente da República diz que este é um assunto da Justiça. Foi na sua governação que as polêmicas dívidas foram contratadas e um dos seus principais ministros já está detido em conexão com o caso. Mas Guebuza escusa-se de comentar e remete todo o assunto para a Justiça. Eu não tenho... É o tribunal que trata disso. Sim, mas... É o tribunal. Estava tratado de Monjana. Exaltemos a pátria. Perante insistências de jornalistas que o interpelaram nas cerimônias centrais do Dia dos Heróis Nacionais, Guebuza mostrou algo incômodo e, de forma vincada, disse: Exaltemos a pátria. Eu exalto a minha pátria. Eu luto pela minha pátria. Eu penso que também vocês têm a mesma pátria. Enquanto isso, o Conselho Constitucional, que já tem em sua posse uma petição da sociedade civil que pede a declaração da inconstitucionalidade das dívidas, não se alonga em comentários, mas diz estar atento ao caso. Não me posso, como sabe, muito obrigado, acompanho como acompanha qualquer cidadão responsável, qualquer cidadão atento, mas como sabe eu tenho limitações para me pronunciar sobre o assunto. Eu agradeço-vos a vossa generosidade e a vossa presença, mas não me pronuncio. Mas acompanho o debate? Muito de perto e ao pormenor. Quem também acompanha o processo das dívidas ilegais é a antiga primeira-ministra. Luísa Diogo diz que está chocada com o envolvimento de Manuel Chang no caso. Choque, um grande choque. É desta forma que Luísa Diogo reage ao envolvimento de Manuel Chang no escândalo das chamadas dívidas ocultas. Manuel Chang foi vice-ministro de Luísa Diogo no Ministério do Plano e Finanças, mas hoje diz que afinal não conhecia tão bem o seu antigo colega. Um grande choque porque é um quadro que eu conheço e pensei que o conhecia bem. E creio que o trabalho que nós fizemos em conjunto, eu pensei que nesse trabalho ele fosse comungando connosco os princípios e como servir o Estado, como servir o público, como servir o povo. Realmente fiquei chocada, porque desde 2015 eu aproximei-me das dívidas, né? Do volume das dívidas, mas nunca imaginei que ele tivesse aproveitado disso. Luísa Diogo diz que as polêmicas dívidas são um fardo enorme para o país pagar sozinho e, por isso, é preciso partilhar responsabilidades. Que era um fardo impossível para os moçambicanos pagarem sozinhos. E tudo indica que, afinal, temos que participar mesmo, porque há pessoas que não são moçambicanas e também foram presas. Então significa de que este assunto não é um assunto só moçambicano, é um assunto que os países devem sentar-se e encontrar soluções comuns, efetivamente, e ajudando-nos a ultrapassar esta situação. E por isso é preciso partilhar a responsabilização. Enquanto isso, diz que há lições que o país deve tirar deste escândalo. Quer dizer que as instituições têm que ser organizadas, porque não é possível que o Ministro das Finanças extravase as suas competências dessa maneira e nenhuma instituição se tenha percebido, nenhuma instituição se tenha manifestado. Portanto, é uma questão de instituições. Temos que construir as instituições de tal maneira para que defendam o país. Porque as pessoas, este povo não pode depender da boa vontade de cada um, do coração do Ministro das Finanças. Não, tem que depender do funcionamento das instituições. Na Justiça, as instituições estão a passar por uma crise de crescimento. A avaliação é de Mário Mangaça, antigo presidente do Tribunal Supremo, sobre as críticas de Flávio Menete ao sistema da Justiça. Mangaça diz que gostaria de ouvir um bastonário a falar dos problemas da Ordem dos Advogados.
Antigo presidente do Tribunal Supremo entre 1988 e 2009, Mário Mangaza foi uma das figuras distinguidas pelo seu empenho na Organização Judiciária de Moçambique durante a cerimônia de abertura do ano judicial na última sexta-feira. Em entrevista à STV, Mário Mangaza evitou comentar sobre os principais casos que desafiam os órgãos da administração da justiça, mas admitiu que há uma crise no sistema. Vejo uma justiça bastante crescida em termos de recursos humanos, em termos de qualidade da justiça que é e deve ser aplicada, mas vejo também uma justiça em momento de crise, mas isto é crise de crescimento. E eu estou convencido que esta crise que nós vivemos hoje vai ser, sem dúvida, a força motriz que vai conduzir à atual justiça, a justiça do futuro que nós queremos. Sobre as duras críticas que Flávio Menete fez aos órgãos da justiça, Mário Mangaza reconhece mérito em algumas das questões levantadas, mas diz que um dia gostaria de ouvir um bastonário a falar dos problemas da Ordem dos Advogados. Eu faço já esse desafio e espero que nos próximos anos, independentemente de se falar dos outros, também aprendamos a falar de nós, porque a Ordem dos Advogados não é uma ilha. Eu sei, por experiência própria, que ela encerra consigo muitos problemas graves. Os magistrados judiciais do Ministério Público estão mais expostos, porque são eles que orientam os processos judiciais. São eles que representam o Estado e, portanto, a responsabilidade deles é bem mais acrescida e toda esta exposição. De toda maneira, repito, gostaria de ouvir dos bastonários uma intervenção em um momento solene como este da abertura do ano judicial sobre quem são eles, o que é que têm estado a fazer, como é que eles próprios enfrentam os desafios internos da organização. Mário Mangaza iniciou a sua carreira na Justiça em 1978, quando foi nomeado delegado do Procurador-Geral da República em Cabo Delgado. Após uma passagem pela direção dos serviços prisionais, Mangaza vai a Nampula para dirigir o Tribunal Popular Provincial entre 1985 e 1988, ano em que foi nomeado presidente do Tribunal Supremo, cargo que ocupou durante 20 anos. Já se circula à noite na vila da Mocimboa da Praia. O edil local anulou na última sexta-feira o recolher obrigatório que vigorava desde 24 de janeiro das 21 às 4 horas da madrugada. O edil do município de Mocimboa da Praia decretou um recolher obrigatório no território municipal. É nosso entender, com devido respeito por opinião contrária, que estamos perante uma função de soberania e o Conselho Municipal não tem competência para tomar esta decisão. Não pode um edil restringir direitos e liberdades dos cidadãos. Enquanto o bastonário da Ordem dos Advogados aproveitava a abertura do ano judicial para criticar a decisão do recolher obrigatório, o edil da Mocimboa da Praia assinava um novo comunicado, através do qual anulava a proibição que tinha sido decretada no dia 24 de janeiro. É revogado, ficando sem efeito, o comunicado de interdição da circulação noturna de peões, bicicletas, motorizadas, veículos pesados e ligeiros, assim como o exercício de qualquer atividade comercial, projeção de filmes, discoteca, no perímetro da Vila Municipal, no período compreendido entre as 21 e 4 horas. Lê-se no comunicado de 1 de fevereiro, assinado pelo edil da Mocimboa da Praia. Fernando Neves reconhece que a decisão de ordenar um recolher obrigatório viola a Constituição da República, que reserva aquela competência aos órgãos de soberania. A interdição de circulação noturna tinha sido decretada na sequência dos ataques armados que iniciaram na madrugada de 5 de outubro de 2017, com um assalto ao comando distrital da polícia em Mocimboa da Praia. Mais tarde, os atacantes alargaram o raio de atuação para outros distritos do norte de Cabo Delgado, com destaque para Palma, Nangadi e Macomia. A STV
O edil da Mocimboa da Praia justificou que o recolher obrigatório foi proposto pelos residentes da vila devido a suspeitas de que os insurgentes estariam a circular e abastecer-se durante a noite. Ainda em Cabo Delgado, a polícia tem um novo comandante provincial. Trata-se de Vicente Chicote, que ocupava o mesmo cargo em Nampula. Na cerimônia de apresentação oficial, Vicente Chicote, o novo comandante da Polícia da República de Moçambique em Cabo Delgado, comprometeu-se a dar continuidade ao plano do seu antecessor, Joaquim Sive, mas prometeu mudanças em casos de necessidade. Vamos priorizar, dar continuidade e depois a situação se ditar, teremos que fazer as alterações para adequar a situação concreta. Na hora de despedida, Joaquim Sive, o comandante cessante, agradeceu o apoio prestado pelos colegas durante o seu mandato e pediu que o gesto continue para que Vicente Chicote trabalhe em prol da ordem e segurança em Cabo Delgado. A semelhança de como trabalhamos no passado, continuassem a apoiar ao comandante Chicote, continuassem a dar o carinho que a mim me deram ao senhor comandante Chicote, que aliás é uma continuidade de um trabalho que todos nós vinhamos desenvolvendo. Joaquim Sive, o comandante cessante, chegou a Cabo Delgado em 2014 e vai à vizinha província de Nampula, onde vai exercer as mesmas funções que eram ocupadas por Vicente Chicote. Em Manica, alguns moradores de Messica tentaram forçar a libertação de suspeitos de tráfico de seres humanos para fazer justiça pelas próprias mãos. A polícia teve que usar gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Manhã agitada no posto administrativo de Messica, distrito de Manica. Depois de ter linchado um suposto traficante de órgãos humanos, alguns populares juntaram-se em frente do posto policial para exigir a libertação de outros dois, também suspeitos da prática do mesmo crime. O objetivo dos manifestantes era fazer a justiça pelas próprias mãos. Antes de ontem pegou criança em casa de Mavuto. Essa criança disse onde? Saltou no muro. Essa criança procuramos no chão de ver. Essa senhora fugiu, foi enfiado para onde? No Camboja. Chega no Camboja, faz mais outras brincadeiras de matar a criança. Agora o que aconteceu? Houve mais descoberto uma pessoa que foi tirada do sexo. Então as pessoas que estão a andar a matar foi capturado para aqui na esquadra. Conseguimos neutralizar os três que faziam parte e um deles ontem fugiu e a população perseguiu, foram lá, espancaram e mataram. Então hoje queriam que libertassem os restantes dois para também espancar até a morte. É como estão a ver aqui essa manifestação. Estamos a tentar sensibilizar, mas não estão a acatar. Em consequência da agitação popular, duas viaturas da polícia ficaram com os vidros danificados. Danos que nós tivemos aqui, uma parte das nossas janelas do posto policial e o carro do comando distrital também partiram vidros da frente. Para amainar os ânimos e dispersar os manifestantes, a polícia foi obrigada a usar gás lacrimogéneo. A STV apurou que os dois suspeitos de tráfico de seres humanos foram transferidos do posto policial de Messica para o comando distrital da polícia de Manica. Seguimos com outras notícias. O programa Abra Vida vai investir 130 milhões de meticais para a construção de 5 represas de irrigação. Mucuba, Alto Moloco, Gilé, Namarrói e Il são os distritos que até o final deste ano terão infraestruturas a funcionar. A província da Zambésia pretende incrementar a produção de comida e com a construção de 5 represas através do programa Para a Vida, o governo não tem dúvidas que a agricultura poderá passar de subsistência para comercial. O objetivo principal da construção das represas é mesmo na perspectiva de nós, portanto, irrigarmos os campos de produção, e aqui queremos trabalhar seriamente na perspectiva de que poderemos eventualmente passar da agricultura
agricultura de subsistência daquela população para eventualmente uma agricultura comercial, tendo em conta que durante todo o ano temos água e vamos irrigar os nossos campos de produção. E aqui pensamos abarcar cerca de 142 mil pessoas ao nível de toda a nossa província e nessas 5 represas. As 142 mil pessoas são as beneficiárias, portanto aqui estamos a referir de produtores, tendo em conta que serão, portanto, áreas relativamente extensas e as populações, na verdade, vão produzir as suas culturas. Para a Vida vai investir 130 milhões de meticais para a construção daquelas 5 represas em igual número de distritos, nomeadamente Mucuba, Alto Moloco, Gilé, Namarroi e Ile. O diretor provincial das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos diz que até o final deste ano as infraestruturas já estarão a funcionar. O índice de confiança dos empresários nos indicadores da economia moçambicana incerou é alto em 2018. Este ambiente favorável deveu-se à avaliação positiva dos setores de comércio, alojamento e restauração e produção industrial. A confiança dos homens de negócios nos indicadores macroeconômicos do país registrou um aumento ligeiro no 4º trimestre do ano passado, após uma queda no trimestre anterior, indica o Instituto Nacional de Estatística. Este incremento foi influenciado pela apreciação favorável das expectativas da procura e do emprego, bem como a avaliação positiva dos ramos do comércio, alojamento e restauração, transportes e de produção industrial, que suplantaram assim a apreciação negativa registrada nos setores de construção e noutros serviços não financeiros. A expectativa de emprego consolidou os sinais de recuperação iniciados no 3º trimestre, tendo o respectivo saldo se situado no nível registrado no trimestre homólogo de 2017. A estabilidade das previsões de emprego no 4º trimestre, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, ficou a dever-se às avaliações favoráveis da perspectiva de emprego nos setores de alojamento, restauração e de comércio. No período em análise, em média, 30% das empresas inquiridas enfrentaram algum obstáculo no 4º trimestre, o que representou um incremento de 1% de firmas em dificuldades face ao 3º trimestre. Esse aumento foi influenciado principalmente pelos setores de construção, da produção industrial e de alojamento e restauração, que aumentaram a proporção de empresas com limitações, fato contrário à redução de proporção de empresas nos setores de transportes. Celebra-se hoje o Dia Mundial de Luta contra o Cancro. A doença mata cerca de 17 mil pessoas em Moçambique todos os anos. O Dia Mundial de Luta contra o Cancro foi aprovado no ano de 2000 com o objetivo de desmistificar os tabus que sempre existiram à volta desta doença. Em Moçambique, a doença é cada vez mais um problema de saúde pública mais sério do que sempre se pensou. Em cada ano, são registados cerca de 20 mil novos casos de diferentes tipos de cancro. Apenas cerca de 3 mil doentes sobrevivem. O sarcoma de Kaposi, as leucemias, os linfomas, os cancros do colo do útero, da mama e da próstata são os mais comuns no país. O diagnóstico tardio, segundo as autoridades, tem sido a maior causa do insucesso no tratamento. Por essa razão, várias campanhas têm sido feitas para levar as pessoas a fazer o rastreio, mesmo antes de manifestarem qualquer sintoma da doença. O tratamento da doença em Moçambique também tem registrado avanços significativos, principalmente com a introdução dos serviços de radioterapia que poderão reduzir a transferência de doentes para o estrangeiro, sobretudo África do Sul. Entretanto, para os médicos, prevenir continua a ser melhor que remediar. A prática de exercícios, as dietas saudáveis são recomendáveis. Evitar fatores de risco como o tabaco, o abuso do álcool e o sedentarismo é também importante. Mas mais importante ainda é o rastreio da doença de forma regular, o que permite um diagnóstico precoce e sucesso
no tratamento. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. A castanha de caju já foi um dos principais produtos de exportação de Moçambique. Depois de um período de triste memória, há sinais de revitalização do setor, como mostra a reportagem de Ricardo Machava e Célio Mugaveia. Um panorama predominantemente verde. Dezenas de homens e mulheres trabalham movidos por um único objetivo. Nesse momento, o Incaju tem como tarefa de fazer a reabilitação deste cajual. O renascimento de uma das indústrias que empregam milhares de pessoas e fazem chegar o produto nacional além fronteira. Toda a produção feita nesta fábrica é exportada para outros países. Nampula é a província que mais produz castanha de caju, contribuindo com 50% a 60%. O levantamento feito em 2009 mostrou que a província tem 15 milhões de cajueiros, mas, à semelhança do que aconteceu em todo o país, grande parte do parque cajual baixou a produção ao longo do tempo, devido a doenças, pragas, bem como o envelhecimento das árvores. Para reativar esta cultura, no ano 2000 começa o programa de tratamento químico massivo, ou simplesmente a pulverização. Entretanto, a ação mais importante inicia em 2009, com a aprovação pelo Conselho de Ministros do Programa de Intensificação de Produção e Distribuição de Mudas para repovoar os campos. É nesse contexto que foi criado o maior viveiro localizado em Nassuruma, no distrito de Mekonta, em Nampula. Nesse momento, o Incaju tem como tarefa de fazer a reabilitação deste cajual através de produção de mudas com características desejáveis e distribuição dessas novas características, mudas de novas características aos produtores em diferentes locais da província. As mudas que saem desta estufa têm características genéticas que permitem maior produtividade. Uma das tarefas destes trabalhadores é fazer a enxertia, uma técnica científica com muitas vantagens na agricultura. Contamos neste momento com cerca de 8.000 cajueiros. Esses cajueiros são cajueiros devidamente identificados, têm todas aquelas características desejáveis. Por exemplo, em termos de tamanho de castanha, nós já sabemos, porque os clones eles foram selecionados de vários locais e colocamos no nosso banco de germoplasma. Então nós garantimos que as características das plantas-mãe também sejam replicadas nas mudas que a gente vai produzir e, consequentemente, a gente vai distribuir para os demais produtores. Então nós vamos garantir que a partir do segundo ano possamos ter alguma castanha no cajueiro e o seu potencial máximo sendo atingido a partir do quinto ano. Então acreditamos isso que é uma grande vantagem. A planta que desenvolve normalmente, a sua produção é tardia. Podemos ter a partir do quarto ano ou quinto ano. As plantas produzidas aqui são distribuídas pelas províncias de Niassa, Cabo Delgado, bem como pelos distritos de Nampula. E por falar em distritos de Nampula, fomos até Monapo ao encontro da empresa Alfa Agricultura, por sinal, o maior pomar que adquiriu as mudas em Nassuruma e iniciou o plantio em 2014. Temos de 30.000 plantas que estão em produção. E agora estamos no segundo ano. A primeira produção foi de 80 toneladas por um ano, né? Plantamos em 2014. Então, todos esses 3 anos, e o ano passado começamos com a colheita. A colheita da castanha de caju já aconteceu. Neste momento, quase toda a castanha bruta encontra-se nos armazéns ou nas fábricas de processamento. Estamos numa fábrica de processamento e vamos mostrar todas as etapas, desde o descasque até a embalagem do produto para exportação. A partir do armazém faz-se o processo de calibragem, a calibragem tem a ver com a separação de tamanhos e qualidades. Portanto, esse tamanho, a partir da máquina de calibragem, sai A, B, C, que é pequeno, médio e grande.
Repara que, diferentemente das fábricas antigas, em que o processo era manual, agora é mecanizado. A amêndoa entra nas estufas quentes e de seguida no resfriamento, o que permite a despeculagem. Nesta fase, tudo é manual. É na seleção onde é selecionada através de tamanho, cores. Da seleção vai para o setor de empacotamento. Do empacotamento vai para o setor que é o armazém do produto final, onde daí o produto é exportado. Ao todo, são 1.200 trabalhadores envolvidos na cadeia. A amêndoa processada nesta fábrica é toda exportada para países como África do Sul, Portugal, Canadá e Estados Unidos da América. Para o mercado nacional, não fica nem uma castanha. Tem a ver com o problema de pressário. Então, o mercado nacional, neste momento, não tem sido muito frequente no consumo da nossa produção, senão o mercado internacional. Antes dos anos 70, Moçambique já bateu o recorde de 200 mil toneladas de castanha de caju, mas a seguir conheceu um declínio que chegou a 64 mil toneladas em 2012. Com as reformas em curso, a produção volta a aproximar-se do nível mais alto, prevendo-se 140 mil toneladas na época 2018-2019. E mais do que exportar amêndoa processada, o país quer produzir sumos e bebidas alcoólicas. O Instituto de Fomento do Caju criou esta pequena unidade de processamento para treinar pequenos e médios produtores. Este é o caju seco, que serve de matéria-prima para a produção de aguardente. Depois de recolhido no cajual, segue para mais uma etapa de secagem ao ar livre. E quando chega o momento de produção do aguardente, é misturado em recipientes como estes com água, onde fermenta durante 7 dias. Posto isso, segue-se o processo de destilação usando métodos tradicionais e acessíveis ao nível das comunidades. Com fornos à base de lenha, a destilação acontece gota a gota, cai o líquido. O produto final fica assim. Deste lado é onde se faz o sumo, com base no caju fresco. O objetivo principal desta fábrica-escola é despertar aos produtores do caju e outros intervenientes da cadeia de valor do caju para fazer o aproveitamento do falso fruto, assim como fazer a transferência do aproveitamento deste falso fruto de caju. Isto porque foi visto que grande parte dos produtores do caju tem valorizado mais a castanha em detrimento do falso fruto. E sabe-se muito bem que a partir do falso fruto pode-se obter vários subprodutos com grande valor no mercado, assim como nutricional. E por falar em valor nutricional, deu-me aquela vontade de provar a cajuína, para matar aquela curiosidade do gato. Tem um bom sabor. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo 34 de máxima, 23 de mínima, Seixai 31 de máxima, 24 de mínima, Inhambane 32 de máxima, 25 de mínima. Seguimos com a zona centro do país. Beira 31 de máxima, 26 de mínima, Quilimane 32 de máxima, 25 de mínima, Chimoio 27 de máxima, 20 de mínima, Tete 32 de máxima, 25 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 33 de máxima, 23 de mínima, Pemba 31 de máxima, 24 de mínima, Lixinga 25 de máxima, 18 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite, o Partido dos Combatentes para a Liberdade Econômica promete nacionalizar as minas de África do Sul até 2023, caso vença as eleições de maio.
Há 3 meses para a realização das eleições na África do Sul, alguns partidos políticos já começaram a revelar os seus interesses para com a nação. O Partido da Esquerda Combatentes para a Liberdade Econômica, EFF, anunciou no seu manifesto o plano de nacionalizar as minas sul-africanas até o ano 2023, se for eleito nestas eleições. O EFF, liderado por Julius Malema, também promete criar uma empresa mineira estatal. Desde a sua criação em 2013, o partido EFF tem avançado planos para a nacionalização de vários setores estratégicos para o desenvolvimento do país, tendo convencido o Parlamento a avançar com o plano de expropriação da terra sem oferecer a indemnização. Há mais de 2 décadas que a África do Sul livrou-se do apartheid, mas a maior parte da terra continua sob domínio da minoria branca. Pela primeira vez, um Papa visitou os Emirados Árabes Unidos, um país essencialmente muçulmano. No primeiro dia da visita, o Papa Francisco condenou a guerra civil no Iêmen, que tem a participação dos Emirados Árabes Unidos. É de facto uma visita sem precedentes. O Papa Francisco pela primeira vez colocou os pés nos Emirados Árabes Unidos, uma península regida fortemente pela lei islâmica. Entretanto, estima-se que haja 1 milhão de cristãos expatriados a viver num país essencialmente muçulmano. Antes de chegar a Abu Dhabi, Papa apelou às partes envolvidas na guerra civil no Iêmen que implementem uma trégua para garantir a entrada da ajuda humanitária para milhões de crianças em risco de morrer à fome. A visita histórica do Papa coincide com um ano declarado de tolerância pelos Emirados Árabes Unidos. O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed, disse que a visita do Papa reflete a cultura de diversidade no país. A Amnistia Internacional pede ao Papa Francisco que condena a prisão de alguns ativistas de direitos humanos repreendidos por criticar o Estado. Iniciada no domingo, a visita do Pontíssimo Máximo estende-se até terça-feira. Agora o futebol. Derby Lisboeta termina com vitória do Benfica por 4-2. Em Maputo, adeptos do Benfica e do Sporting acompanharam o jogo em conjunto numa iniciativa da ZAP Moçambique. Foram mais de 45 mil espectadores no estádio José Alvalade para o derby Lisboeta entre o Sporting e Benfica, a contar para a 20ª jornada da Liga Portuguesa. A rivalidade, entretanto, entre as Águias e os Leões atravessa fronteiras. Na cidade de Maputo, a ZAP juntou uns aos outros e foi em HD que se viu um Benfica melhor que o Sporting. A Seferovic abriu o apetite e até o fim do jogo vieram mais 3. Pelo meio, Bruno Fernandes e Bas Dost minimizaram o descalabro, mas o desfecho era inevitável. É uma vitória esperada, é uma vitória que, de qualquer das formas, nós tínhamos que estar na frente do Sporting. Estamos a jogar no estádio de Alvalade, certamente viemos com muita garra para poder enfrentar este jogo e estamos a sair com 4-2 neste contexto. Portanto, esta margem de 2-0, praticamente fazendo os cálculos, então dá-nos uma grande vantagem para o jogo, tanto do campeonato. Foi um jogo bonito, no entanto, teve um final não muito feliz para nós. E sendo o Sporting a equipe que estava a jogar em casa, realmente esperávamos mais. Quando o Bas Dost marca aquele segundo gol do penal, esperávamos que com o vermelho que o Benfica teve fosse puxar até pelo menos ao empate, porque na verdade queríamos sair de casa pontuando. A ZAP Moçambique promete iniciativas similares sempre que se justificar. A organização veio porque nós, no mês de outubro, lançamos um concurso em que premiamos uma viagem a Portugal para ver este jogo no estádio de Alvalade para aqueles que são nossos clientes. Depois de um sorteio, um casal foi premiado e nós, na semana passada, levamos para Lisboa, onde a data eles estão em Lisboa e vão ficar por mais 2 dias e vão regressar. Como levamos alguns telespectadores, neste caso este casal, para Portugal, pensamos que deveríamos também fazer aqui um mimo àqueles que são nossos revendedores. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado daqui a pouco no Noite Informativa. Até lá, fique bem.